Oi, galerinha. Vamos nós? Agora vamos fazer a correção da atividade xerografada de ciências por uma alimentação saudável. E aí, nessa quarentena, você em casa, o que está comendo? Está se alimentando direitinho? Alimentação saudável. Lembra? Alimentos construtores, alimentos reguladores, alimentos energéticos. Se lembram da pirâmide alimentar? Lembram dos alimentos gordurosos? Já falamos sobre isso. Alimentos saudáveis. Então vamos lá. Vamos revisar o nosso conteúdo gostoso, porque é sobre alimentação. Por uma alimentação saudável, vamos conhecer quantas porções de diferentes alimentos são recomendados por dia. Você já ouviu falar que alguém só come besteiras? A pirâmide alimentar é uma representação que nos ajuda a tomar consciência do que devemos comer e em quais proporções. Ela sugere que os alimentos na base devem ser consumidos em maior quantidade do que os do topo. Assim, a pirâmide é formada por vegetais ou alimentos de origem vegetal. Aí estão arroz, pães, massas, batata e mandioca. Esses alimentos fornecem principalmente carboidratos, além de vitaminas, minerais e fibras. Em um nível acima dos cereais estão as chamadas hortaliças, que são os vegetais, usados em saladas e refogados, e as frutas. Também são ricas fontes de vitaminas, minerais e fibras. Carnes, ovos, feijão e as sementes oleaginosas estão em um nível acima de hortaliças e frutas na pirâmide alimentar. São ricas fontes de proteínas, minerais e vitaminas do complexo B. Junto com eles estão leite e derivados como queijo, iogurte, manteiga, que são uma rica fonte de cálcio. Finalmente, o topo da pirâmide alimentar inclui alimentos ricos em gordura, como óleos, açúcar e doces, que geralmente fornecem muitas calorias e possuem baixo valor nutricional. O recomendado é que gorduras e doces representem uma parte não muito grande da quantidade de calorias que ingerimos. Então vamos analisar a pirâmide alimentar. Então eu tenho a pirâmide alimentar e na base da pirâmide, antes dos alimentos, tenho escrito: beba água, pratique atividade física no mínimo 30 minutos diários. Isso também faz parte de uma vida saudável. Aí nós temos a base da pirâmide: grupo dos cereais, grupo dos legumes e verduras e grupo das frutas. São os alimentos de origem vegetal que eu posso ingerir em maior quantidade. São os alimentos ricos em sais minerais, ricos em fibras, que eu posso consumir em maior quantidade. Acima desses alimentos eu tenho um grupo de leite e derivados. Aí no grupo de leite e derivados entra o leite, claro, o iogurte, queijo, requeijão cremoso, creme de leite, leite condensado, todos esses derivados numa proporção menor. Eu tenho também grupo dos feijões e oleaginosas, que eu posso comer uma porção. Acima eu tenho um grupo de carnes e ovos, também uma porção. E no topo da pirâmide eu tenho o grupo dos óleos e gorduras e o grupo dos açúcares e doces, também uma porção. À medida que a pirâmide vai afunilando, eu vou diminuindo a quantidade de alimentos que podem ser ingeridos, durante o dia. Então, são alimentos que eu vou diminuir a quantidade, a proporção, as porções. Então, os alimentos da base da pirâmide eu posso ingerir numa maior quantidade, enquanto que os alimentos do topo da pirâmide eu posso ingerir a menor quantidade
possível, que são os alimentos ricos em gorduras, ricos em açúcares, porque são alimentos calóricos, certinho? Então vamos à nossa correção. Observe os esquemas e termine de completá-los com base na leitura do texto da página anterior. Essa atividade nós vamos completar com os alimentos de origem vegetal, os carboidratos, vitamina B, proteínas, minerais, gordura e cálcio. Se você leu com atenção, prestou atenção nas aulas, você vai saber completar. Então vamos lá. Alimentos de origem vegetal. Nós temos 3 lugares para colocar como exemplo. Quais são os alimentos de origem vegetal? O que eu posso colocar? Legumes, frutas e verduras, certo? Os carboidratos. O que eu tenho de exemplo como carboidrato? Arroz, pães, massas, entre outros. São carboidratos, são que nos dão energia. Aí nós temos abaixo vitamina B, proteínas e minerais. Esses alimentos são ricos em vitamina B, em proteínas e minerais, carnes e ovos. O que tem a maior quantidade? Quais são os alimentos com a maior quantidade de cálcio? Que são fontes de cálcio? O leite e os derivados do leite, como iogurte, manteiga, são os derivados do leite. Gordura fornece muitas calorias, ou seja, é o que nós devemos comer em menor quantidade. Além de fornecer calorias em grande quantidade, ela vai trazer prejuízos ao nosso organismo, né? Segunda questão. Analise o que essas crianças dizem e troque ideias com os colegas. Com qual ou quais vocês concordam? De qual ou quais vocês discordam? Justifique sua resposta. Nós vamos ler o que cada criança está dizendo, analisando a partir do que já estudamos, já conhecemos, para dizer se concordamos ou não. A primeira criança diz: devemos comer carne e ovos tanto quanto vegetais. Sim ou não? Claro que não. Discordo, pois segundo a pirâmide alimentar, carne e ovos devem ser consumidos em menor proporção do que os vegetais. As carne e ovos estão acima dos vegetais na pirâmide alimentar, ou seja, devem ser consumidos em quantidade menor do que os vegetais. Podemos comer um doce de sobremesa a cada refeição. A pirâmide alimentar não indica nada contrário. Claro que não. Discordo. Os doces estão no topo da pirâmide alimentar, o que significa que devem ser consumidos com moderação, pois fornecem muitas calorias. Então, doces são alimentos calóricos, devem ser consumidos a menor quantidade possível. Terceira criança, nossa alimentação deve ser predominantemente vegetais. Deve ter predominantemente vegetais. Por isso, eles estão no topo da pirâmide alimentar. Concordo, os vegetais são ricas fontes de minerais, vitaminas e fibras e torna nossa alimentação saudável. Porém, os vegetais não estão no topo da pirâmide alimentar. Os vegetais estão na base da pirâmide alimentar. Por isso que eles podem ser consumidos em maior quantidade, porque são ricos em vitaminas, minerais e fibras. Certinho? Espero que se lembre, espero que tenham aprendido, que não tenham dúvida e que coloquem em prática o que aprendemos. Lembrem-se sempre do que falo. O conhecimento gera mudança de atitude. A partir do momento que eu tenho conhecimento, eu vou mudar minha maneira errada de agir. Então, se eu estou comendo errado, se eu estou comendo, por exemplo, uma quantidade maior de doces, uma quantidade maior de gordura, eu vou ter que diminuir, porque eu sei que esses alimentos
estão no topo da pirâmide alimentar e devem ser consumidos em menor quantidade, sendo que vegetais, frutas, legumes devem ser consumidos em maior quantidade. Lembre-se, não adianta nada eu aprender e não colocar em prática o que eu aprendo. Certinho? Beijos, beijos, beijos. Estou com muita saudade, saudadinha de vocês, viu?